Miau, pessoas que foram tarifadas em 100% pelo Trump, tudo bem com vocês? E voltamos, né? O Trump anunciou de novo 100% de tarifa sobre produtos chineses essa semana. A China começou aí um processo de contra-atacar algumas ações dos Estados Unidos. Teve lá aquele acordo em Madrid uns meses atrás. Os Estados Unidos começaram a cutucar a China, primeiro o Trump lá na ONU, dizendo que a China que estava bancando a Rússia, a guerra da Ucrânia, comprando petróleo, aí depois ameaçando embargar empresas aéreas chinesas que voem sobre a Rússia, porque voo por cima da Rússia dá uma vantagem para as empresas chinesas no caminho para a Europa, porque é mais barato. E aí começou a sancionar empresas chinesas que negociam petróleo com o Irã e com a Rússia, e a China falou, Era aí então. E a China meteu ali um embargo na exportação de metais terras raras de novo. É a primeira vez que a China usa essa carta e tá certa a China, né? A China processa aí mais de 92% de todos os metais terras raras do mundo, apesar de ter só 60% da produção, não, desculpa, das jazidas de metais terras raras, né? E metal terra rara vai em tudo, basicamente tudo que a gente tem hoje, porque eles fazem ímãs. Não só isso, né? Mas imã vai em tudo quanto é coisa que a gente usa de eletrônico hoje, tem algum tipo de imã, né? Então, assim, os Estados Unidos está ferrado. Aí vamos ver aqui o que o Trump falou aqui. Deixa eu puxar aqui o post dele, porque é sempre assim, né? A presidência dos Estados Unidos funciona através de posts na internet, naquela rede social maluca lá do Trump, é Truth Social, né? Vamos ver aqui o que ele postou. Mas eu já vou trazer para vocês em português, tá? Tem aqui em inglês aqui, mas eu já vou ler em português para facilitar a nossa vida. Coisas muito estranhas estão acontecendo na China. Eles estão se tornando muito hostis e enviando cartas para os países de todo o mundo, dizendo que querem impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção relacionados a terras raras e praticamente qualquer outra coisa que possam imaginar, mesmo que não seja fabricada na China. Bom, isso é mentira, né? Essa segunda parte aqui é só mentira mesmo. A parte do terra rara é isso aí. Porque assim, quando teve o primeiro embargo, o que aconteceu? A Coreia do Sul estava tentando dar uma desperta e vendendo terra rara para os Estados Unidos. Aí a China chegou e falou, tá de sacanagem, né, Coreia do Sul? Ou vocês param com essa palhaçada ou vocês vão tomar embargo também. Porque é assim que funciona, né? Os Estados Unidos, por exemplo, proíbe o Japão e a Holanda de vender máquina de litografia para a China. Esse é o grande livre mercado dos Estados Unidos. Sabe? Toda essa questão dos chips na China é porque os Estados Unidos proíbe outros países de negociar com a China. Mas voltando aqui, né? Ninguém jamais viu algo assim, mas essencialmente isso entupiria os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a China. Fomos contactados por outros países que estão extremamente irritados com essa grande hostilidade comercial que surgiu do nada. É mentira, né? Isso é tudo mentira. Eles sempre vão jogar essa carta de a gente aqui inocente, a gente não fez nada, estamos tomando na cabeça de graça, quando não é verdade, né? E outros países, eu duvido que alguém tenha entrado em contato com eles para falar, e aí, Trump, o que a gente faz? Né? O cara que estava reclamando aí, choramingando porque não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Nos últimos 6 meses, nosso relacionamento com a China vinha sendo muito bom, o que torna esse movimento comercial ainda mais surpreendente. Sempre acreditei que eles estavam apenas esperando o momento certo e, como de costume, fui provado certo. Propaganda de 200 anos, é a mesma historinha, gente, é a mesma coisa. Eu estudo um pouco dessa parte de propaganda aí do Ocidente contra a China. Faz 200 anos que eles falam as mesmas coisas, tá? A mesma coisa. Não há razão para que a China seja autorizada a manter o mundo como refém, mas esse parece ter sido o plano deles há algum tempo, começando com os ímãs e outros elementos que eles acumularam silenciosamente, adquirindo uma posição quase monopolista, um movimento bastante sinistro e hostil para dizer o mínimo. Então vocês veem o linguajar? Palavras importam, né? Então dizer, olha, a China fez isso de uma forma silenciosa, isso é mentira, porque todo mundo sabe que a China tinha um monopólio, tem um monopólio do refino de materiais terras raras. Mas não é de graça. É porque o governo chinês investiu pesado nisso. Muito pesado. Eu estava vendo um estudo hoje de que se os Estados Unidos quiserem fazer a mesma coisa lá, vai levar 29 anos. 29 anos. Nas condições que eles estão hoje.
Porque leva muito tempo, porque você tem que desenvolver equipamento, você tem que desenvolver mão de obra. Não é simples. Não é simples. Por que a China conseguiu avançar tão rápido na questão dos chips? Porque o governo colocou isso como prioridade. E aí vem as universidades abrindo cursos, dinheiro para pesquisa, mais linhas de pesquisa, uma infinidade de dinheiro para contratar gente de fora. Mas sem o governo da China por trás, não teria essa evolução tão rápida dos chips chineses. Se fosse deixar só pelas empresas, não ia rolar. Ou se rolasse, ia demorar muito mais tempo. E aí o Trump volta ali, né? Porque é um movimento sinistro e hostil. O país que invade outros países, que está ameaçando invadir a Venezuela. E assim, a invasão da Venezuela não tem nada a ver com droga, tá? Apesar de ele estar matando gente no mar aí, dizendo que é por droga, né? Que isso é uma violação da lei internacional. Todo dia os Estados Unidos violam a lei internacional e nada acontece. Os Estados Unidos querem invadir a Venezuela por ouro, por petróleo, por metais terras raras. Não tem nada a ver com droga. Nada. Eles não estão nem aí para isso. Porque eles são um maior consumidor. Inclusive, o preço da cocaína nos Estados Unidos caiu. Sabe por quê? Porque eles tiraram muita gente da fronteira para trabalhar para o ICE. O ICE sai caçando gente pelo país e tem muito caçador de recompensa. Os caras prendem qualquer pessoa, turista, estudante, e eles ganham por isso. E como tem menos gente na fronteira, tem mais droga entrando. Isso fez o preço da cocaína nos Estados Unidos baixar. As pessoas estão consumindo mais. Grande jogada, Donald Trump. Mas os Estados Unidos também têm posições monopolistas, muito mais fortes e de alcance muito maior que as da China. Eu apenas não escolhi usá-las. Nunca houve motivo para isso. Até agora. A carta que eles enviaram tem muitas páginas. Parece o Bolsonaro falando, esse livro cheio de coisa. Com detalhes e especificações sobre cada elemento que querem reter de outras nações. Coisas que antes eram rotineiras, agora não são mais. Mas é óbvio, né? A China vai detalhar exatamente, olha, porque metais terras raras são vários. São vários usos diferentes. Alguns vão para uso militar, outros não vão. Então, né? Quem quiser comprar, tem que preencher lá uma porrada de documentos explicando por onde é que vai esse metal terra rara. Porque assim, tirando o fato de que a China está sempre ameaçada pelos Estados Unidos, com porta-avião aqui no Mar do Sul da China, avião espião americano batendo na porta o tempo todo, por que a China vai vender metal terra rara para os caras usar nos armamentos deles? Para eles ameaçar a China depois? Sabe? Não faz sentido. Não falei com o presidente Xi porque não havia motivo para isso. Essa foi uma verdadeira surpresa, não apenas para mim, mas para todos os líderes do mundo livre. Mundo livre. Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em 2 semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver mais razão para isso. Isso aqui, a China não está nem aí. A mensagem da China é o seguinte, o Trump é presidente hoje, se ele não der um golpe, daqui a uns anos ele não é mais presidente, e a China continua aqui, tá? Então se o Trump não quiser reunir com a China vai estar beleza, irmão. Vida que segue. Vida que segue. E claro, né? Ele fala ali do líderes do mundo livre, né? Os caras que bancaram o genocídio em Gaza, financeiramente, politicamente, propagandisticamente, são os líderes do mundo livre. Os Estados Unidos que invadiram N países para levar democracia e liberdade, e gente, quando vocês pensam nisso, a gente normalmente lembra do Iraque, que é mais recente, o Afeganistão, que é mais recente, eles fazem isso desde a invasão das Filipinas, no final do século XIX. Era a mesma desculpa. Os filipinos nunca foram livres. Eles não sabem o que é conceito de liberdade. A gente tem que ir lá levar para eles. Porque eles tinham que explicar para o povo dos Estados Unidos, por que a gente vai se incomodar com uma ilha lá longe, né? Essa era uma das desculpas. Isso é no início do século XX, quando eles têm ali a primeira guerra, tem a guerra com a Espanha, eles vencem, e aí eles tomam Porto Rico, tomam Cuba, Guam, Filipinas, os líderes do mundo livre, tá? E é sempre a mesma conversinha, né? As cartas chinesas foram especialmente inapropriadas no dia em que, após 3.000 anos de caos e guerra, a paz no Oriente Médio. Será que esse time foi coincidência? Dependendo do que a China disser sobre essa ordem hostil que acabou de emitir, serei forçado, como presidente dos Estados Unidos, a responder financeiramente a esse movimento. Para cada elemento que eles monopolizaram, nós também temos 2.
rosquinha e café cheio de açúcar. Nunca pensei que esse momento chegaria, mas como acontece com tudo, ele chegou. No fim das contas, embora potencialmente doloroso, isso será algo muito bom para os Estados Unidos. Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento massivo das tarifas sobre produtos chineses importados pelos Estados Unidos. Há também muitas outras contramedidas que estão sendo seriamente consideradas. Obrigado pela sua atenção nesse assunto. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Eu acho muito da hora isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. E ele assina como se ninguém soubesse, né? Que o cara é o presidente. Ai, meu Deus do céu. Vamos ali, né? Paz no Oriente Médio depois de 3.000 anos. Israel respeitou o cessar-fogo por 2 horas. E quebrou o cessar-fogo e continuou bombardeando Gaza. Porque Gaza nunca foi pelos reféns, tá? Nunca. Inclusive, eles deveriam ter sido entregues ontem, né? Eu não vi notícia a respeito disso. Hoje é domingo? Não, hoje é sábado. Eles vão ser entregues hoje. Desculpa, gente. Eles vão ser entregues hoje. É que é sábado à noite já. Eu tava meio perdido. Então, logo a gente vai ter notícias a respeito disso aí, né? Israel respeitou por 2 horas. E começou a bombardear, e bombardeou o Líbano já nesse processo. Então não tem paz. O Trump, ele mente compulsivamente. Porque antes ele estava no desespero para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que foi para uma venezuelana, que é a oposição ao Maduro, que ofereceu o petróleo da Venezuela para os Estados Unidos por um contrato de $1 trilhão. A mulher é entreguista, né? Tirando o fato, né, de que ela está apoiando as ações dos Estados Unidos na Venezuela, ela é entreguista. Tá? Não é coincidência que os últimos Nobels da Paz, era alguém que era contra o governo do Irã, outro contra o governo da Rússia e agora contra o governo da Venezuela. Não é coincidência, né? E o pessoal do Nobel ainda falou que esse prêmio só vai para quem tem integridade. Ela defende o que Israel está fazendo em Gaza. É isso aí, né? O Nobel virou uma vergonha, tá? O Nobel virou uma vergonha. A ideia do Nobel, quando ele criou, né, o prêmio lá, antes dele morrer, há 100 e não sei quantos anos atrás, já se perdeu, né? Já se perdeu. Se não vai para a Greta, vai para essa mulher aí que é a favor da invasão dos Estados Unidos na Venezuela e do que eles estão fazendo na faixa de Gaza. E aí a gente tem mais informações, porque aí o pessoal vai começando a juntar as peças, né? Sobre todas as comunicações do governo da China e o que está acontecendo. E aí a gente tem isso aqui, que eu peguei de um analista do Twitter. Vamos lá. Não é analista de Twitter, mas é uma pessoa que faz análise e posta no Twitter. Aí tive que traduzir aqui para português, porque se não fosse ler em inglês e traduzir para português, ia dar muito trabalho. Essa não é uma história apenas dos Estados Unidos. Ela atinge a Índia, a Europa e qualquer pessoa que construa hardware. O que mudou, né? 6 notificações do MOFCOM, que é acho que é o Ministério de Comércio ou das Relações Exteriores da China, não sei, mas são 6 comunicações, estendem o licenciamento a um amplo conjunto de materiais de terras raras, equipamentos e processos de fabricação de ímãs, certos itens de bateria e grafite sintética e principalmente alguns produtos de fabricação estrangeira que contêm insumos de origem chinesa. Partes disso começam agora, e medidas mais amplas entram em vigor em 1º de dezembro de 2025. Então, a pessoa fala aqui, né? Vamos traduzir para ficar mais fácil de entender. Se o seu motor, atuador, gerador, sensor ou processo de pulverização catódica usa metais, terras raras, óxido ou ímãs de origem chinesa, as exportações e reexportações posteriores podem exigir uma licença do Ministério do Comércio da China se o conteúdo ultrapassar os limites estabelecidos. Por exemplo, aí no Brasil a gente tem a WEG, que produz tudo isso aí, tá? Todos esses equipamentos aí, a WEG lá de Jaraguá do Sul. Se eles exportar num nível maior do que a China permite, eles vão ter que precisar de autorização do governo chinês. Parabéns, Trump! Espere que os avisos de conformidade e as declarações de uso final se tornem artefatos obrigatórios em toda a cadeia, papelada desleixada, igual remessas paralisadas, etc. Isso afeta veículos elétricos, robôs industriais, drones, turbinas eólicas, HD, displays e algumas etapas de fabricação usando terras raras. Então, assim, tudo que é eletrônico, né, vai ter alguma restrição em algum momento. A documentação agora está com eles, né? Rastreia o objeto, o país de origem, o conteúdo percentual e a química do ímã na lista de materiais, não apenas o nome do fornecedor. Isso aí é o que vai para a China. E aí, como que Pequim enquadra isso?
Aqui tem um escrito em chinês e fala que é para salvaguardar a segurança nacional, para lidar com a pressão externa, para cumprir obrigações internacionais, aprovações por lei, caso a caso. Isso está sendo apresentado internamente como um controle necessário, não um gesto único. Porque, de novo, os Estados Unidos produzem armas com isso. Não só os Estados Unidos, a Europa também, né? Mas, de qualquer forma, a China está usando isso para o mundo inteiro, para todo mundo ficar ligado. Tá? Eu ouvi aqui, na rádio peão chinesa, que isso poderia ser uma carta da China também para lidar com relação a Taiwan. Que a China vai pressionar por uma reunificação pacífica e para os Estados Unidos não fazer nada, a China vai falar, vocês querem ir de volta? Vocês fiquem quietos aí na de vocês, deixa a gente reunificar e não incomoda, não enche meu saco. Aí é a realidade para os operadores, né? Mineradores e fabricantes de ímãs com os quais consultei estão priorizando a demanda estratégica doméstica e os fluxos de trabalho de licenças de construção. Os exportadores estão sendo instruídos a restringir o rastreamento da fonte e declarar códigos de uso duplo corretamente. Uso duplo é civil e militar. A maior parte da confusão recai sobre os PMEs, que nunca apresentaram a documentação chinesa de uso duplo. Grandes empresas estabelecidas se adaptam mais rápido porque já tem, né, toda essa parte aí de compliance preparada. O que isso significa para fabricantes de hardware, veículo elétrico e robótica? Ímãs de neodímio, ferro e boro, acho que é isso, né? Com DYTB, eu não sei o que é isso, e são pontos de pressão. Se a sua relação torque-peso depende do desempenho e altas temperaturas, comece a validar alternativas. Empresas eólicas e drones. Espere ciclos de qualificação mais longo e maiores necessidades. Semicondutores, certos alvos de pulverização catódica. Eu acho que pulverização catódica é o que se usa para carro, né? Eu acho que a nossa fábrica, a fábrica que eu trabalhava de máquina de lavar roupa, tinha isso aí, tá? Se eu não me engano. E aí, se você administra cadeias de suprimentos na Índia e na Europa, precisará de dados de origem de nível MOFCOM, que é o Ministério do Comércio da China, de fornecedores chineses e não chineses. Não se trata apenas de importação. A reexportação para fora da Índia ou da União Europeia pode gerar uma licença quando o conteúdo chinês ultrapassar os limites. Que foi o que eu falei ali, né? Pega a VEG aí, que produz muito, um volume muito grande, a VEG é uma empresa muito grande. Se eles usar uma quantidade de metais terras raras que a China fale não pode reexportar, porque assim, esses metais terras raras, usando um exemplo bem simples, né? O exército dos Estados Unidos pode comprar ali uma milhãozada de motor, tira só os metais terras raras e usa para outro fim. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá? Assim, é uma forma bem simples, né? Para a gente entender o que pode ser essa reutilização. Além do que, a Índia pode produzir alguma parte que vai parar num caça americano. Isso pode acontecer também. Crie rastreabilidade agora, lista de verificações de operadores, etc, etc, etc. Aí aqui tem um gráficozinho que é ok, até mais ou menos para a gente entender o monopólio da China nos metais terras raras, né? Tá aqui em ímãs, literalmente a China que controla tudo. Processamento, tudo também, mais de 10 bilhões de dólares, acredito eu, porque aqui fala em mercado global, tamanho de mercado global. E boa parte da extração também é da China, né? Mas o processamento e ímãs é tudo a China. E aí que tem o gargalo que eles vão meter, né, que é esse círculozinho vermelho ali, para controle de exportação. E aí esse controle de exportação vai para turbinas eólicas, para computadores, celulares, veículos elétricos, etc, etc, etc. Então, assim, é para ter a tal da reunião ainda entre o Trump e o Xi semana que vem, ou na outra, eu não me lembro, em Seul, na Coreia do Sul, porque é um encontro de países do Pacífico, e aí os Estados Unidos têm a costa deles no Pacífico, então eles também fazem parte do APEC, né? Inclusive, tem até uma parada interessante, existe um cartão de cidadão do APEC, que se a pessoa tiver, a pessoa pode entrar nos Estados Unidos sem visto. A minha ex-namorada era russa e ela estava trabalhando nisso aí, porque a minha irmã mora nos Estados Unidos, a gente estava pensando em viajar para lá junto e tal. E aí russos, chineses, sei lá, qualquer um que tá nessa parte do APEC pode entrar nesses países sem visto, tendo só esse cartãozinho do APEC. Isso é só uma curiosidade, né? Então, voltamos aí os 100%. Aí lembrando o que aconteceu. Na época que estava rolando esse 100%, um monte de fábrica chinesa teve problema, porque
as pessoas simplesmente pararam de comprar, muita carga ficou parada nos portos aqui, muita carga foi acelerado o processo para chegar nos Estados Unidos, o mandado de avião, por exemplo, para chegar antes que as tarifas comecem, muita coisa ficou parada. E aí, a hora que caiu as tarifas, isso tudo desandou, né? Então, o que vai acontecer é que talvez o preço do container comece a subir, por conta de muito container parado. Existiu um movimento de fábricas saindo da China. Esse movimento já existe há alguns anos. A parte das tarifas começou a acelerar esse processo. Mas claro que a gente está falando de coisas como a Shein. A Shein ameaçou sair da China, mas só aqui na minha cidade, em Guangzhou, eles têm mais de 300 fornecedores e o governo falou negativo. Porque eles trabalham com costura e costura é fácil. Eles não trabalham com peça de alta qualidade, né? Então é fácil mover isso, sei lá, para o Vietnã, Bangladesh e etc. Então coisas mais simples como tênis, a indústria calçadista, Nike, Adidas, Reebok, compra tudo aqui em Dongguan, isso já estava mudando para o Vietnã e agora mesmo, né? As tarifas antes, as tarifas de agora, isso acelera esse processo. Isso é um problema para os chineses. Vamos ver até quando essas tarifas vão durar também, porque a gente volta naquela situação de quem paga essas tarifas são os estadunidenses, né? Não são os chineses. É eles que vão pagar. Vamos ver se a China vai responder, porque aqui hoje é sábado e até o presente momento eu não vi nenhuma informação de a China responder em termos de tarifa. Não vi nada aqui nos jornais, até também que eu estava o dia inteiro eu estava fazendo uma prova de inglês para aplicar para um mestrado aqui da China. 4 horas de prova. Mas pelo que eu estou vendo até aqui na Xinhua, que é uma das mídias do estatais, por enquanto não tem nada aqui na primeira página, então acho que se sair alguma coisa vai sair na segunda-feira. Porque já é sábado aqui, né? Mas para os Estados Unidos foi bem negativo, porque começou a faltar coisa lá. Aí eles têm 50% de tarifa sobre o Brasil. Tá faltando café. Café já tá bem caro nos Estados Unidos. A China não está comprando soja dos Estados Unidos, comprou 0 soja esse ano inteiro e os plantadores de soja dos Estados Unidos estão indo pro buraco. A China parou de comprar carne, reduziu muito a compra de carne dos Estados Unidos e começou a comprar mais do Brasil, mais da Austrália. Então, assim, o Brasil ganhou muito nessa jogada porque eles começaram a vender para outros países. A China, quando teve as tarifas de 225%, né, diminuiu a exportação dos Estados Unidos, mas aumentou muito para a Europa e para os outros países aqui em volta, incluindo países dos BRICS, então meio que compensou. A China não teve uma perda nisso, porque inclusive quando as tarifas voltam ao valor normal, essas exportações para esses outros países continuaram. Então, os Estados Unidos hoje não tem as cartas, que é a frase que o Trump gosta de usar, eles estão muito ferrados. E eles não têm outra opção, cara. O Trump vai ter que recuar de novo, que é só o que ele faz, tá? É só o que ele faz, é recuar. A gente fica aí nessa, né, aguardando as cenas do próximo capítulo e vamos ver se vai rolar essa tal da reunião deles aqui, 2 semanas aqui na Coreia do Sul. Aí deixa eu esqueci de dar o recado lá no começo. O YouTube não está entregando os meus vídeos para todo mundo, por um motivo que eu não posso abrir ainda. Eu vou esclarecer isso daqui a pouco, mais para frente, né, mais para frente. Então, gente, deixa aí um like, deixa um comentário aí para ajudar. Porque se vocês prestarem atenção, o número de seguidores não está subindo, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos para gente que não me segue, tá? Isso só vai mudar daqui uns 10 dias. E aí é quando eu vou, talvez, conseguir abrir essa situação, tá? Senão a gente vai ter que ir para a justiça e tal, é um negócio mais complicado. Mas então, gente, é isso aí. Dá uma força aí.